Imagine uma cidade inteira sendo destruída em questão de horas. Muros que levaram décadas para ser construídos, desmoronando em segundos. Famílias inteiras varridas da existência. Soldados, sacerdotes, comerciantes, crianças, todos consumidos pelo mesmo destino. Agora imagine que, no meio de toda essa destruição, uma única família sobrevive. Não porque eram os mais fortes, não porque eram os mais ricos, não porque eram os mais poderosos, mas porque uma mulher teve coragem de amarrar um cordão vermelho na janela. Essa é a história de Raabe. E o que ela fez naquela noite não apenas salvou sua família, mas a colocou no centro de um dos momentos mais aterradores e sobrenaturais já registrados na Bíblia. E quando você entender o motivo, você nunca mais verá essa história da mesma forma. A cidade que o mundo inteiro temia antes de falar sobre Raabe, você precisa entender Jericó. Jericó não era uma cidade comum. Era uma fortaleza, uma das mais temidas de toda a região de Canaã. Seus muros eram tão grossos que as pessoas construíam casas dentro deles. Tão altos que pareciam tocar o céu. Tão sólidos que nenhum exército havia conseguido derrubá-los. Era uma cidade antiga, estratégica e extremamente bem protegida. Qualquer exército que quisesse avançar para o interior de Canaã precisaria primeiro passar por Jericó. E passar por Jericó era quase uma sentença de morte. Os habitantes de Jericó sabiam disso. Tinham orgulho disso. Dormiam tranquilos por causa disso. Mas algo estava prestes a mudar. Do outro lado do Rio Jordão, 2 milhões de pessoas tinham chegado. Um povo que havia passado 40 anos no deserto. Um povo que havia atravessado o Mar Vermelho a pé, no seco. Um povo que havia visto seu Deus abrir o caminho onde não havia caminho. E agora, esse povo estava parado na beira do Jordão, olhando para Jericó. E Jericó estava olhando de volta, com medo. O segredo que a cidade escondia. A Bíblia registra uma coisa impressionante no livro de Josué, capítulo 2. Antes de qualquer batalha, antes de qualquer estratégia militar, antes de qualquer movimento dos israelitas, havia um burburinho dentro dos muros de Jericó. As pessoas sabiam. Não sabiam os detalhes, não sabiam exatamente como nem quando. Mas sabiam que aquele povo do outro lado do rio era diferente. Que o Deus deles era diferente. Que o que havia acontecido no Egito, o que havia acontecido no deserto, o que havia acontecido com os reis Sion e Og, tudo aquilo era real. O terror tinha entrado pela porta dos fundos de Jericó antes mesmo de qualquer soldado israelita chegar perto. E numa dessas casas, dentro dos muros, havia uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta. A Bíblia não esconde isso. Não suavizar. Não disfarça. Raabe era uma prostituta, e sua casa ficava exatamente dentro dos muros da cidade, um local estratégico, onde muitos homens passavam, onde conversas eram ouvidas, onde segredos circulavam. E foi justamente nessa casa que 2 espias israelitas foram se esconder. Na noite em que tudo mudou, Josué, o líder dos israelitas, enviou 2 homens em missão secreta. A missão era simples: entrem em Jericó, observem, e voltem com informações. Esses 2 homens chegaram à cidade e foram parar na casa de Raabe. A Bíblia não explica exatamente como chegaram até ela. Mas o que aconteceu naquela noite mudou a história para sempre. O rei de Jericó soube rapidamente que havia espias israelitas na cidade. Era uma cidade pequena, bem vigiada, e qualquer rosto estranho chamava a atenção. Alguém denunciou. O rei mandou mensageiros à casa de Raabe: entrega os homens que estão na tua casa. Eles vieram para espionar nossa terra. E aqui está o momento. Aqui está o ponto de virada. Raabe podia ter entregado os espias. Era a escolha óbvia. Era a escolha segura, pelo menos aparentemente. Era a escolha que qualquer pessoa lógica, preocupada com a própria sobrevivência, teria feito. Mas Raabe não entregou. Ela os havia escondido antes, debaixo de feixes de linho no telhado de sua casa. E quando os mensageiros do rei chegaram à sua porta, ela olhou nos olhos deles e disse: é verdade que esses homens vieram cá, mas eu não sabia de onde eram. Quando as portas iam ser fechadas, ao escurecer, os homens foram embora. Não sei para onde foram. Persigam-nos depressa, que ainda podem alcançá-los. Era uma mentira.
Uma mentira deliberada, calculada e corajosa. E os mensageiros foram embora. E os espias estavam vivos. O que havia dentro do coração de Raabe, mas o que estava passando pela cabeça de Raabe naquele momento? Ela poderia ter simplesmente escondido os espias por instinto, por medo, ou por qualquer outro motivo pragmático. Mas logo em seguida, ela sobe até o telhado e começa a falar com os dois homens. E o que ela diz revela tudo sobre o estado interior dela. Josué capítulo 2, versículos 9 a 11. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o terror de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desmaiados por causa de vós. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion e a Og, os quais destruístes totalmente. E, ouvindo nós isto, o nosso coração se derreteu, e em nenhum de nós ficou mais ânimo, por causa de vós, pois o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Para aí, releia essa última frase. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso não era uma mulher falando por medo. Isso era uma mulher fazendo uma declaração de fé. Raabe não era israelita. Não havia sido criada no meio das histórias do Êxodo. Não havia ouvido as escrituras desde criança. Ela era cananeia, vivia numa cidade pagã, adorava outros deuses. Mas ela havia ouvido as histórias. E em algum momento, no meio de toda aquela vida complicada e difícil, algo dentro dela reconheceu a verdade. O Deus dos israelitas era o Deus verdadeiro. E ela apostou a própria vida nisso. O acordo que selou o destino de uma família. Raabe então fez um pedido aos espias. Não era um pedido tímido. Não era uma súplica desesperada. Era uma negociação frontal, corajosa e direta. Ela disse: agora, pois, jurai-me pelo Senhor que, como eu tenho usado de misericórdia convosco, também vós usareis de misericórdia com a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro, e que guardareis com vida meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que tem, e que livrareis as nossas almas da morte. Era simples, era honesto, era humano. Ela havia arriscado tudo para salvar 2 estranhos. Agora ela pedia que esses estranhos salvassem a única coisa que importava para ela, a sua família, e os espias concordaram. Mas havia uma condição, uma única condição. Eis que, quando entrarmos na terra, atarás este cordão de fio carmesim nesta janela por onde nos fizeste descer, e a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a casa de teu pai, congregarás contigo em casa. E será que qualquer que sair das portas da tua casa para fora, o seu sangue seja sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que ficar contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém lhe tocar. Um cordão vermelho, na janela, e a família toda dentro de casa. Era esse o acordo. Era essa a linha entre a vida e a morte. O cordão vermelho e o seu peso simbólico. Agora preciso que você pause por um momento e pense no simbolismo desse cordão. Vermelho. Essa cor aparece em momentos decisivos em toda a narrativa bíblica. É a cor do sangue. É a cor que separa os que serão poupados dos que serão destruídos. É a cor do sacrifício, da proteção, da aliança. Pense no Egito. Quando Deus enviou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, os israelitas foram instruídos a pintar os umbrais de suas casas com o sangue de um cordeiro. E o anjo da morte passou por cima de qualquer casa que tivesse aquela marca. Não era a marca de pessoas perfeitas. Era a marca de pessoas que creram e obedeceram. E agora, séculos depois, uma mulher cananeia amarra um cordão vermelho na janela e a morte passa por cima da sua casa também. Não era coincidência. Era padrão. Era linguagem divina. Raabe não sabia disso tudo. Ela não conhecia a teologia profunda por trás do cordão. Mas ela obedeceu. E a obediência foi suficiente. Os 40 anos que prepararam esse momento. Para entender o peso do que estava prestes a acontecer em Jericó, você precisa voltar um pouco no tempo. 40 anos antes, o povo de Israel havia chegado às bordas de Canaã pela primeira vez. Moisés havia enviado 12 espias para explorar a terra prometida. 12 homens entraram. 12 viram a mesma coisa.
Mas 10 voltaram com um relatório de medo, e 2 voltaram com um relatório de fé. Por causa dos 10, um povo inteiro vagou pelo deserto por 40 anos. Uma geração inteira morreu sem ver a promessa cumprida. Seus filhos e netos cresceram ouvindo histórias de uma terra que existia, que havia sido prometida, mas que parecia estar sempre além do alcance. Agora eram esses filhos e netos que estavam parados às margens do Jordão. Josué era um daqueles 2 espias que haviam voltado com fé 40 anos atrás. Agora ele era o líder. E a missão era a mesma. Mas a geração era mais jovem, mais disposta, e havia passado 40 anos no deserto aprendendo a depender de Deus de um jeito que seus pais nunca haviam aprendido. E o primeiro obstáculo era Jericó. E dentro de Jericó, havia uma mulher com um cordão vermelho na janela. A travessia que ninguém esqueceu antes de chegarem a Jericó, os israelitas precisavam atravessar o Jordão. E o Jordão estava cheio. Era época de cheia, e o rio estava transbordando. Não havia como atravessar normalmente. Não havia pontes, não havia barcos suficientes, não havia alternativa óbvia. Mas Deus havia dito: cruzem. E os sacerdotes carregando a arca da aliança deram o primeiro passo dentro das águas. E as águas pararam, formaram uma parede, e 2 milhões de pessoas atravessaram no seco. De novo, assim como no Mar Vermelho. Aqueles que haviam sobrevivido no Mar Vermelho eram os avós dessas pessoas. Mas a memória estava viva. As histórias eram passadas de geração em geração ao redor das fogueiras no deserto. E quando as águas do Jordão abriram, toda uma nova geração teve sua própria experiência. Viram com os próprios olhos. Sentiram com os próprios pés o chão seco onde deveria haver água. E Jericó estava vendo tudo isso do alto dos seus muros. 6 dias de silêncio. O que aconteceu nos dias seguintes a qualquer estrategista militar moderno deixaria completamente desconcertado. Deus deu instruções específicas a Josué. Instruções que faziam 0 sentido do ponto de vista militar. Marche em volta da cidade. Uma vez por dia. Durante 6 dias, os sacerdotes carregando a arca na frente. 7 sacerdotes soprando chofares, e o povo inteiro em silêncio. Sem ataques, sem escadas, sem catapultas, sem estratégia de cerco convencional. Só marchar em silêncio. E assim foi feito. Imagina o que os habitantes de Jericó estavam pensando lá de cima dos muros. Os soldados devem ter se misturado entre o riso nervoso e o pavor genuíno. O que era aquilo? Que tipo de tática era essa? No primeiro dia, os israelitas marcharam em volta da cidade e voltaram ao acampamento. No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, 6 dias de marcha silenciosa. 6 dias de espera. 6 dias de tensão crescente dentro dos muros de Jericó. E na casa de Raabe, um cordão vermelho balançava na janela. Ela havia reunido a família. Havia explicado o acordo. Havia pedido que ficassem dentro de casa. E eles confiaram nela. O 7º dia e então chegou o 7º dia. Nesse dia, a marcha começou de manhã cedo. E não parou depois de uma volta. Continuou. Segunda volta. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Dentro dos muros, o povo de Jericó devia estar à beira de um colapso nervoso. O silêncio dos israelitas era mais assustador do que qualquer grito de guerra. 7ª volta. E então Josué gritou para o povo: gritem, porque o Senhor já vos deu a cidade. E 2 milhões de vozes subiram ao céu ao mesmo tempo. O que aconteceu em seguida a Bíblia descreve em poucas palavras, mas o peso delas é esmagador. O muro ruiu no mesmo instante. Não amoleceu gradualmente. Não começou a rachar lentamente. Ruiu, no mesmo instante, como se a própria terra tivesse decidido que era hora de Jericó acabar. Josué capítulo 6, versículo 20. E o povo bradou, e tocaram as trombetas. E sucedeu que, quando o povo ouviu o sonido da trombeta, bradou o povo com grande brado, e o muro caiu por terra. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Jericó caiu, mas na janela com o cordão vermelho, a casa de Raabe estava de pé. Os 2 homens que não esqueceram antes de qualquer soldado entrar na cidade destruída, Josué deu uma ordem específica. Ele chamou os 2 espias que haviam estado na casa de Raabe. E disse:
Entrai na casa da mulher meretriz, e fazeis sair dali a mulher e tudo o que ela tiver, como lhe jurastes. Eles não esqueceram. No meio do caos, no meio da poeira, no meio da destruição total de uma cidade, 2 homens foram direto para a casa com o cordão vermelho. E Raabe estava lá, e sua família estava lá, todos vivos, todos intactos. A Bíblia diz que os espias a trouxeram para fora, junto com seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. E que os puseram em segurança fora do arraial de Israel. A cidade foi queimada. Tudo o que havia em Jericó foi destruído, exceto o ouro, a prata, o bronze e o ferro, que foram consagrados ao tesouro do Senhor. Mas Raabe e sua família viverão. E a Bíblia acrescenta uma frase que parece simples, mas carrega um peso imenso. E Raabe, a meretriz, ficou viva, ela e a casa de seu pai, e tudo o que tinha, no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué mandara espiar Jericó. Ela ficou no meio de Israel. Não foi mandada embora. Não foi tratada como uma sobrevivente de segunda classe. Ela se integrou ao povo de Deus. O que aconteceu com Raabe depois? A história de Raabe não termina na destruição de Jericó. Se você achar que ela é apenas uma personagem secundária, uma nota de rodapé na história da conquista de Canaã, precisa continuar lendo. No livro de Ruth, no livro de Mateus, a história se expande de um jeito que vai te deixar sem palavras. Raabe se casou com um homem chamado Salmão, e tiveram um filho chamado Boaz. Boaz, o mesmo Boaz do livro de Ruth. O homem que resgatou Ruth, a moabita viúva que havia seguido sua sogra Noemi de volta a Belém. O mesmo Boaz que é exemplo de generosidade, caráter e fidelidade nas Escrituras. Boaz e Ruth tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus. E 1000 anos depois, da linha de Davi, nasceu Jesus. Aquela mulher com o cordão vermelho na janela estava na linha genética do Messias. Uma prostituta cananeia. Uma mulher que a sociedade religiosa da época teria descartado completamente. Uma mulher que vivia dentro dos muros de uma cidade condenada. E Deus a escolheu para estar na genealogia do seu próprio filho. O que o livro de Hebreus diz sobre Raabe e a história de Raabe não é mencionada apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, existe aquela que é chamada de a Galeria da Fé, uma lista de homens e mulheres que foram exemplos extraordinários de fé ao longo de toda a história bíblica. Noé, Abraão, Moisés, Gideão, Sansão, Samuel, Davi e Raabe. Hebreus 11 versículo 31 diz: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os que eram desobedientes, tendo recebido os espias em paz. Pela fé, a mesma fé de Abraão, a mesma fé de Moisés, a mesma fé que moveu montanhas e abriu mares. Raabe está nessa lista. E logo depois, o capítulo 11 diz que todos esses homens e mulheres de fé não receberam a promessa, havendo Deus provido alguma coisa melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Eles estão ligados a nós. A nossa história está conectada a deles. E a fé de Raabe é parte desse fio que atravessa toda a narrativa da redenção. O que Tiago diz sobre Raabe e tem mais. No livro de Tiago, capítulo 2, a Bíblia usa 2 exemplos para ilustrar que a fé verdadeira é acompanhada de ação. O primeiro exemplo é Abraão, o pai da fé, que mostrou sua fé quando estava disposto a oferecer seu filho Isaque. O segundo exemplo é Raabe. Tiago 2 versículo 25 diz: e semelhantemente Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os fez sair por outro caminho? Pense no que isso significa. Abraão e Raabe, o patriarca e a prostituta, o judeu e a cananeia, o homem que foi chamado amigo de Deus e a mulher que a sociedade havia descartado. Lado a lado, como exemplos iguais da mesma fé que age, que arrisca, que obedece. A Bíblia é deliberada nessa escolha. Isso não é acidente literário. É uma declaração teológica poderosa. Diante de Deus, o que importa não é o seu ponto de partida. Não é sua origem. Não é seu passado. Não é o que os outros pensam de você.
O que importa é o que você faz quando Deus coloca uma decisão na sua frente. A lição que Jericó nos ensina toda essa história, da destruição de Jericó à sobrevivência de Raabe, carrega um peso espiritual que vai muito além de um relato histórico. Jericó era uma cidade de muros, e talvez você também viva atrás de muros. Muros de medo, muros de vergonha, muros de um passado que você não consegue esquecer. Muros construídos ao longo de anos, tijolo por tijolo, por cada escolha errada, cada coisa que você não deveria ter feito, cada parte de si mesmo que você esconde dos outros. Jericó achava que os muros a protegiam. Mas os muros não salvaram Jericó. E talvez os seus muros também não estejam te salvando. Talvez eles estejam apenas te aprisionando. Raabe entendeu algo que os outros habitantes de Jericó não entenderam. Ela entendeu que havia uma força maior do que qualquer muro do mundo. Ela não tentou reforçar as defesas. Ela não tentou criar um plano alternativo. Ela não ficou paralisada pelo medo. Ela tomou uma decisão de fé, uma decisão que ia contra tudo o que a lógica humana diria que era seguro. E essa decisão salvou a sua vida. O cordão ainda está disponível aqui, está a parte mais poderosa de tudo isso. O cordão vermelho que Raabe amarrou na janela não era apenas um sinal para os espias. Era um símbolo de algo muito maior, que ressoa através de toda a Bíblia até o momento em que você está lendo esse texto. O sangue que protege, a marca que salva, a aliança que Deus honra. Você não precisa ter a vida perfeita. Você não precisa ter um histórico impecável. Você não precisa ser a pessoa mais religiosa, mais instruída, mais respeitável da comunidade. Raabe era uma prostituta cananeia que vivia dentro dos muros de uma cidade condenada. E Deus a escolheu. A questão nunca foi quem Raabe era. A questão foi o que ela fez quando a oportunidade chegou. Ela reconheceu a verdade, ela agiu com base nessa verdade, e ela fez tudo o que estava ao seu alcance para trazer sua família para dentro do espaço de proteção. E o restante? O restante ela deixou nas mãos de Deus. A casa que ficou de pé quando os muros de Jericó desmoronaram, a Bíblia diz que o muro caiu por terra. Mas a casa de Raabe estava nos muros. Estava literalmente construída dentro da estrutura que foi destruída. E ficou de pé. Isso não tem explicação natural. Não tem como um muro desmoronar inteiro e uma seção específica ficar intacta. Não tem como a estrutura ao redor colapsar e aquela casa específica permanecer. A menos que haja uma mão preservando o que não deveria ser destruído. A menos que haja um Deus honrando um acordo feito por meio de um cordão vermelho. A Bíblia não nos dá os detalhes técnicos. Não nos explica a física do que aconteceu. Ela simplesmente registra o fato. A casa ficou de pé. E quando o impossível acontece, quando o que deveria ter sido destruído persiste, quando uma vida que parecia condenada continua, não procure a explicação na engenharia. Procure na fidelidade de Deus. Uma mulher que a Bíblia nunca deixa esquecer. É muito fácil passar pelos capítulos iniciais de Josué e tratar Raabe como um detalhe narrativo. Como um elemento da história que serve para mostrar que os espias conseguiram escapar. Mas a Bíblia não deixa você fazer isso. Ela a menciona de novo. E de novo. E de novo. No livro de Josué. No livro de Hebreus. No livro de Tiago. Na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Cada vez que Raabe é mencionada, é sempre com o mesmo título. Raabe, a meretriz. Por que a Bíblia continua chamando ela assim mesmo depois de sua transformação? Porque o ponto nunca foi apagar o passado de Raabe. O ponto foi mostrar que o passado não teve poder para definir seu futuro. O ponto foi mostrar que o Deus que ela encontrou era grande o suficiente para honrá-la apesar de tudo, precisamente por causa de tudo, como testemunho vivo de que não existe vida perdida para ele. Raabe, a meretriz, está na genealogia de Jesus. Digira isso. O momento da decisão. Existe um momento na vida de Raabe que não foi registrado na Bíblia. Não foi registrado porque ninguém estava lá para ver. Mas aconteceu. Foi o momento em que, depois que os espias desceram pela janela e foram embora, Raabe ficou sozinha no escuro. Com o cordão vermelho na mão. E ela tinha que decidir, amarrar ou não amarrar. Era simples, era um cordão de linho. Uma ação pequena, física, sem nenhuma consequência imediata visível. Mas o peso daquele momento era imenso.
Amarrar o cordão era um ato de fé absoluta. Era dizer: eu acredito que aqueles 2 homens voltarão. Acredito que o exército deles tomará esta cidade. Acredito que o Deus deles é real. Acredito que esse sinal será suficiente para me salvar. Era apostar tudo em algo invisível. E ela amarrou. A fé que age. Isso é o que a Bíblia chama de fé. Não é um sentimento. Não é uma emoção. Não é uma crença abstrata guardada no fundo do coração sem nunca se manifestar em ação. A fé de Raabe tinha um cordão vermelho dependurado na janela. A fé de Abraão tinha um filho quase sacrificado num altar. A fé de Moisés tinha um cajado estendido sobre o mar. A fé de Noé tinha um barco construído no meio do deserto. Toda fé verdadeira, em cada página da Bíblia, encontra o seu momento de materialização. O momento em que você para de apenas crer e começa a agir como se o que você crê fosse real. E quando você age assim, o impossível começa a acontecer. Muros desmoronam, mares se abrem, casas ficam de pé quando tudo ao redor cai. O que você vai fazer com o seu cordão? Antes de terminar essa história, preciso te fazer uma pergunta direta. Você está dentro de uma cidade cercada? Sente que há muros ao redor da sua vida que parecem intransponíveis? Um casamento destruído, uma saúde que não melhora, um filho que se perdeu, uma situação financeira que parece sem saída, um passado que não te deixa em paz. Raabe também estava dentro de uma cidade cercada. Mas ela não ficou em paralisia esperando o destino chegar. Ela usou o que tinha. Ela fez o acordo. Ela reuniu a família. Ela amarrou o cordão. Qual é o cordão que está nas suas mãos hoje? Pode ser uma oração que você está adiando. Uma conversa que você precisa ter. Uma decisão que está esperando coragem. Uma mão estendida que você ainda não segurou. Raabe não tinha garantias. Ela tinha apenas a palavra de 2 estranhos e a sua crença de que o Deus deles era real. E foi suficiente. A cidade caiu. A família ficou. No final de tudo, o que ficou registrado é muito simples. Jericó caiu. Uma das cidades mais fortes do mundo antigo. Com seus muros imensuráveis, com seus soldados treinados, com sua posição estratégica e seu orgulho. Caiu. Mas Raabe ficou. E sua família ficou. E sua história ficou. E seu nome está escrito nas páginas mais sagradas da humanidade. Está na genealogia do Filho de Deus. Está na lista dos maiores heróis da fé de todos os tempos. Está sendo lido por você agora, milênios depois daquela noite em que ela desceu 2 homens pela janela com uma corda. O cordão vermelho ainda está balançando. Não na janela de uma casa em Jericó, mas no coração de qualquer pessoa que, como Raabe, olha para a grandeza de Deus e decide: esse é o Deus real. Esse é o Deus em quem vou apostar tudo. Qualquer que seja o custo. Qualquer que seja o risco. Qualquer que seja o passado. O cordão ainda está disponível. A questão é: o que você vai fazer com ele? E Raabe, a meretriz, ficou viva, ela e a casa de seu pai, e tudo o que tinha, porque escondeu os mensageiros que Josué mandara espiar Jericó. Josué 6 versículo 25.